pra ver. Vem da sabedoria milenar, plantar, depois colher. A história tem gravado em seus anais heróis e odisseias, mas não registra guerra entre animais, nem fome nas colmeias. Olhai os lírios do campo e o exemplo das abelhas, que a semente só germina no suor de quem ajoelha. Quando o ombro encontra o ombro, a colheita é mais parelha. Se a mãe terra mata a fome, não há lobos nem ovelhas. Daqui a pouquinho eu vou distribuir um papel para vocês também. Eu só vou esperar a Gisele fazer a abertura, tá? Aí a gente fala sobre o tema de hoje. Mas a abertura tem a ver com o tema da sessão, tá? Então eu vou falar algumas palavras que representam essa abertura, né? Aí no final a gente conclui com assim seja, amém, e vocês também repetem, assim seja, amém, tá bom? Vamos lá. O assim seja, amém, é que se realize aquele pedido que a gente está fazendo, tá? E o amém é para dar a conclusão. Bom, então segura o chá com a mão direita, tá? Em nome do eu sou o que eu sou, peço que esta sessão seja destinada ao despertar da consciência, diante do sol que existe fora e dentro de nós. Pedimos o despertar da consciência, pedimos clareza, pedimos orientação interna, pedimos a presença do nosso Pai interno, do nosso Cristo íntimo, da nossa Mãe Divina, do Espírito Santo em nós, para que tenhamos um aprendizado necessário nessa sessão. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber todos de uma vez só. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos aqui à minha casa. Eu acho que eu já conheço todos aqui. É uma alegria muito grande receber vocês e poder participar, que é um trabalho em prol da humanidade, né? Essa tecnologia maravilhosa que é a ayahuasca, né? Essa medicina sagrada que vem para nos curar, né? Físico, emocional, mental. É um portal para o mundo espiritual, né? E nos traz aqueles acessos que a gente precisa para a nossa vida. Então é uma alegria muito grande eu poder estar participando desse trabalho, né? Sou muito grata. Seja bem-vindo também, Gilberto, aqui à minha casa, Gilberto Franzoni. Nós estamos com 2 mestres hoje aqui, né? José Carlos Alves também, que também tem o instituto dele, da Ayahuasca do Sol. E todos juntos nós estamos em prol desse trabalho maravilhoso de cura e de evolução da humanidade, né? Para que a gente possa ir levando os nossos níveis de consciência e evoluindo. Vai ser uma experiência linda, maravilhosa, tenho certeza. Tem algumas pessoas aqui que é a primeira vez, né? Está tomando essa medicina linda. Pode ficar tranquila, não precisa ter medo. Ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer hoje, em cada um de nós. Então, se alguém precisar de algo, algum auxílio, alguma coisa, pode levantar a mão, algum de nós vai levantar, vai caminhar e vai auxiliar vocês, tá? Aqui também tem o livro do Gilberto, né? Uma mensagem cósmica, que está aqui disponível, quem quiser adquirir, é preço de custo,
Pode levar e depois faz o Pix para ele também. Esse livro aqui também é maravilhoso. É um livro que traz muita expansão da consciência, né? Entendimento das nossas vidas. E... esqueci de falar alguma coisa? Não. Acho que sim. Pode ir, Ricardo. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? A gente já falou do celular, né? Para desligar. Ah, aqui nessa porta, na frente, é o banheiro. Então, se vocês precisarem ir, fica à vontade. Se precisar de ajuda para levantar, chama também. Às vezes a porta dá uma enroscadinha, mas não precisa se assustar não, que você não ficou trancado lá dentro não. Só dá uma forçadinha, ela abre, ela tá enroscando um pouquinho, tá? Mas se precisar, aqui também tem garrafa d'água, copo. Quem quiser encher a garrafinha para não precisar ficar levantando, né? Às vezes a gente levanta e a gente acaba saindo do processo. Então, quanto mais a gente ficar quietinho, melhor. Tá? Eu acho que é isso. Gilberto Franzoni vai ministrar hoje a sessão que está junto com a gente, né? Então, convido você a estar aqui na frente, trazer a palavra para a gente. Pessoal, então agora oficialmente, né? Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? É muito bom realmente trazer essa abertura para a Rolândia. Agradeço a Gisele, o Fábio, pessoas extraordinárias, né? Inclusive já, né, estiveram na minha casa, fizeram curso comigo, enfim. São pessoas excelentes, assim, maravilhosas, que estão abrindo aqui esse espaço, a casa deles, para a gente fazer essa experiência juntos. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Primeiro a gente bebeu o chá. O que é o chá? O chá, por que a gente chama ele de chá? Porque de fato é um chá. Pega-se o mariri, que é um tipo de um cipó, lá da região amazônica, e uma folha, né, que é muito parecido com um pé de café, bem parecido mesmo, né? Junta esses dois numa panela e ferve com água. Então, vira um chá. O detalhe desse chá, né, é que ele é muito especial. Ele é usado em rituais xamânicos. Os índios usam para rituais xamânicos. E eles chamam de medicina da natureza. Então, por que ele é chamado de medicina da natureza? Porque ele cura. Cura mesmo. Né? Então, vocês, com absoluta certeza, vão ter algum tipo de cura aí dentro. Né? O trabalho é sempre individual, então daqui a pouquinho vocês vão sentir uma diferença no corpo. O corpo vai ficar bem relaxado, vocês vão sentir assim como se fosse uma necessidade de ficar de olho fechado. Eu vou colocar umas músicas aqui para vocês. Né? A gente vai fazer um exercício de mantralização também para ajudar o processo. Tá? Então, esse relaxamento vai vindo gradualmente e vocês se soltem, deixa ele chegar. Tá? Deixa ele chegar e daí comece a perceber que existe algo mais do que esse mundo aqui, essa densidade. Tá? Esse algo mais é que nós chamamos de astral. Tá? Então, nós podemos utilizar a ayahuasca para astralizar, quer dizer, perceber o mundo astral. Certo? Então, essa aqui é a dica que eu dou para vocês. Né? Então, vocês vão perceber algo mais, e esse algo mais é uma outra dimensão. Uma dimensão que vocês não estão familiarizados com ela, a não ser quem já bebeu chá. Né? Quem já bebeu chá está familiarizado com ela, mas quem nunca bebeu ainda não está familiarizado. O que acontece quando a gente não está familiarizado com essa dimensão? A gente pode ter algumas sensações. Por exemplo, pode dar um pouco de náusea, pode, tá? Pensa, por exemplo, como um astronauta, né, que vai subir lá na estação espacial pela primeira vez. Não tem um que não vomita, entendeu? Todos vomitam, entendeu? Estou falando do astronauta, né? E quando a gente bebe a ayahuasca, quando a gente bebe a ayahuasca, a gente vai para uma outra dimensão, como se a gente estivesse indo lá para a estação espacial, mesma coisa. A gente fica sem gravidade. E por que a gente fica sem gravidade? Porque o mundo astral não tem gravidade. Só tem gravidade aqui, na terceira dimensão. Fora daqui não tem. Tá? Então nós ficamos meio que cá, meio que lá. Por isso que dá essa sensação de náusea. Qual que é a técnica que a gente usa? Primeiro, ficar sentado. Se deitar, piora. Tá? Então toda vez que deita, compromete o sistema. Porque o nosso sistema precisa trabalhar com a coluna reta. Tá? Então a gente senta e fica com a coluna retinha. E isso já vai, é 50% do caminho. Qual que é os outros 50% do caminho para a gente não passar mal? Respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Pode estar a borracheira que for. É assim que vocês vão controlar. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Certo? Isso vai fazer um processo de transmutação dentro de vocês e vocês vão estabilizando.
Se não der conta, me chama. E daí a gente tem outras técnicas de estabilização. Tá? Se não der conta de jeito nenhum, aí a gente vai para a grama e vomita, tá? Tudo bem? Mas vamos pensar que esse é o último recurso. Né? Pode acontecer. Não estou dizendo que não acontece, pode acontecer. Mas é muito comum para nós, utilizando essas técnicas, não acontecer. Uma outra coisa. A ayahuasca trabalha com frequências, são vibrações. Tá? Então, a luz é uma vibração, a música é uma vibração. Então, as músicas são apropriadas para trazer a vibração correta para a experiência. Se por acaso vocês perceberem, né, que está subindo demais a frequência e está dando essa sensação de mal-estar, olha para a luz. Porque a luz é uma vibração. Então, você olha para a luz e puxa o ar. E solta. Tá? Puxa o ar e solta. Sempre olhando para a luz. Depois você pode fechar o olho e continuar a sua experiência. O importante é dar uma estabilizada. Tá? Estabilizou, segue a vida. Tá? Se por acaso não estabilizar, né, e perceber que não está legal, aí me chama. Aí nós vamos usar uma técnica de estabilização. Se por acaso nem essa técnica de estabilização não dá certo, que em 99% dos casos dá certo. Mas pode acontecer, né? De uma pessoa ter um certo comprometimento, processos traumáticos, arquivos de vidas passadas, ela abre isso aí, ela não dá conta, daí pode acontecer de vomitar. Mas é raro, tá? Ultimamente tem sido bem raro, assim, essa questão de vomitar. Por que a gente não incentiva o vômito? Então, vamos entender, é importante entender as coisas, tá? Dentro de nós existem determinados elementos densos que precisam ser transmutados, tá? Uns chamam de ego, outros chamam de elemento denso, outros chamam de treva, enfim. Pode dar o nome que quiser, eles estão aí. No momento que eu me perco na experiência e vou vomitar, o elemento sai e ele não é transmutado. Entendeu? Eu vomitei e fiquei aliviado. Claro, o bichinho que precisava ser transmutado saiu. Né? Ele não foi transmutado. As nossas técnicas são diferentes. Nós buscamos transmutar tudo. Então, se por acaso a gente passar algum apuro, é porque tem alguma coisa dessa dimensão, que a gente chama de trevas, né, ou elementos densos, que está nos afetando. Então, aí nós vamos buscar uma forma de fazer essa transmutação. Entendeu? Aí, vamos pensar assim, um cenário de repente pode ser familiar. Né? Então, a pessoa tem uma questão com a família. Ela me chama, levanta a mão, eu vou estar aqui de olho aberto, eu vou estar observando vocês. E a gente se aproxima e fala, olha, vamos fazer essa técnica pro fulano de tal, bem quietinho assim, para não incomodar o outro, né? A gente faz bem baixinho assim. Conforme ela vai fazendo a técnica, daí a pouco ela estabiliza. Aí não precisa vomitar. Por quê? Porque transmutou. Então, a técnica do alquimista é transmutar tudo. Ele transmuta pensamento, sentimento, energias, tudo. O alquimista sempre transmuta. Tá? Ele é um transmutador constante. É assim que a gente vai fazer. Tá? Eu vou pegar o material ali, já vou distribuir para vocês e a gente vai começar os mantras. Daqui a pouquinho vocês já vão começar a ter uma sensação diferente. Tá? Ele demora mesmo ali uns 10, 15, 20 minutos. Depende da sensibilidade de cada um. Enquanto vocês não estão na experiência, né, se vocês quiserem dar uma lidinha, fique à vontade. Tá? Mas eu vou explicar assim, em linhas gerais o que nós vamos fazer. As sessões de ayahuasca, quando elas são chamadas sessões instrutivas, elas têm instruções. A gente passa algum tipo de instrução. Tá? Então hoje é o despertar da consciência. Que tipo de instrução a gente pode passar para vocês para despertar a consciência? Então, nós podemos passar a instrução de que nós temos mais percepções do que essas 5 que são as do dia a dia. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Essas são as 5 básicas, né? Todo mundo tem. Porém, se nós formos estudar a nossa configuração interna, vocês vão perceber que nós temos mais 7. Um ser humano completo tem 12 percepções. As outras a gente não está usando. Então, o que aconteceu? Atrofiou. Se você começar a exercitar, elas aparecem. Tá? E aparecem, assim, de maneira tranquila, durante o dia. Né? Não é só numa sessão de ayahuasca.
A ayahuasca vai funcionar como um catalisador, vai produzir isso de uma maneira mais eficiente por umas 2 ou 3 horas, que é a nossa experiência. Mas depois, né, caso, né, a gente consiga fazer esse despertar da consciência, ou seja, o despertar das nossas percepções, elas podem continuar ativas. Porque esses dons são nossos, eles não são do chá. O chá, ele ativa, entendeu? O chá faz uma ativação. Então, do que nós estamos falando? Ó, na parte de cima aqui, ó, da cabeça, no topo da cabeça, nós temos um chakra muito importante que nos dá a percepção da polividência. O que é polividência? É ver no tempo e no espaço. Então, eu posso ver vidas passadas, vidas futuras, vidas em outros planetas, vidas em outras dimensões, por esse chakra aqui de cima. Tá? Aqui, ó, frontal, clarividência. Então, clarividência, ver com clareza. Então, aqui eu posso ver a aura das pessoas, ver os elementares da natureza. Tá? Garganta se conecta com o ouvido, clareaudiência. Eu posso escutar as coisas da natureza, chamada a parte escondida da natureza, o ultra da natureza. Né? Então, sons que não estão disponíveis para o nosso ouvido físico estão disponíveis para a clareaudiência. Percepções de frequência que não estão disponíveis para os nossos olhos físicos estão disponíveis para a clarividência. Tá? Então, na clarividência, por exemplo, se eu estou olhando, né, não com os olhos físicos, mas eu estou olhando com esse olho aqui, que o chá ativa, tá? Ele vai ativar aqui. Quando eu levanto os olhos, eu vou ver a região do ultravioleta. Essa região do ultravioleta é o que nós chamamos de região celestial. Quando eu pego esse olho aqui, né, que é da clarividência, e olho para baixo, eu vou ver o infravermelho. Essas são as regiões infernais. Tá? É isso que a religião chama de inferno e céu. Tá? Dá para ver aqui, com esse olho. É bem simples, na verdade. Beber a ayahuasca, muitos começam a despertar isso. Claro que você vai precisar de um entendimento. Por isso o despertar da consciência. Desperta a consciência para ter um entendimento dessas coisas. Tá? Depois a gente vem aqui para o chakra cardíaco, desperta a intuição. Chakras pulmonares, desperta a percepção de vidas passadas. Chakra telepático, desperta a telepatia. Tá? O chakra que fica abaixo do umbigo, são 2 dedos abaixo do umbigo. Vai despertar a percepção do plano astral. Vai acordar no plano astral, ter experiências claras, reais no plano astral. Independente do chá, porque o chá também é um astralizador. E lá na região dos órgãos sexuais, na base da coluna, desperta o Kundalini, que é um fogo que corre pela nossa coluna. Tá? E como é que eu faço essa ativação? Uma das formas são os mantras. Então, nós vamos fazer, nessa sessão de hoje, nós vamos fazer alguns mantras, que são chamadas palavras de poder, para fazer esse exercício de ativação. Com a ayahuasca, nós vamos perceber essa ativação. Então, a ayahuasca vai ser um instrumento para a percepção dessa ativação. Tá? Então, se você tudo que eu estou falando está na folhinha, tá? E, para finalizar os mantras, nós vamos fazer um mantra de transmutação, que é o mantra Iao. Qual que é a relevância ou a importância do mantra Iao? Iao é o nome da Mãe Divina nos planos superiores. Então, quando eu invoco I, A, O, eu estou invocando ela, a Mãe Divina. Tá? E, evidentemente, se a gente invoca, ela vem. Esse é o objetivo. Tá? E daí a Mãe Divina, como essa forma amorosa, vai conduzir a nossa sessão. Certo? Então, a Mãe Divina, ela conduz o iniciado, ou a iniciada, porque vale tanto para o homem quanto para a mulher, a Mãe Divina conduz até o Pai. Tá? Então, essa forma feminina da natureza, que tem 5 aspectos, uma delas, né, um dos aspectos, é a Mãe Divina Elemental Intercessor, ela corre, né, do mundo físico até o mundo celestial. Vamos entender isso dentro do nosso corpo? Mundo físico até o mundo celestial. Tá vendo? É a nossa coluna. Tá? Daí ela faz essa conexão, chegou aqui, a gente leva essa energia até o coração. Então nós unimos 3 pontos do nosso sistema: base da coluna, cabeça, coração.
Esses são chamados os 3 cérebros do ser humano, né? Cabeça, coração, cérebro. Quando a gente une esses 3, nós formamos o que a gente chama de santo 8. Então forma um 8 aqui, ó. Então sai daqui, na verdade sai do coração, né? Vai daqui, vai aqui e volta aqui. Né? Esse que é o chamado santo 8, né? Que alguns místicos falam do santo 8. Tá? Então a ideia é justamente formar isso dentro de nós. E nós vamos utilizar o chá para ver essas coisas. É porque os místicos falam, os mestres falam, mas se eu nunca vi, como é que eu vou saber se existe? Não é assim? Então a ayahuasca serve para a gente poder ver. Então isso é o despertar da consciência. Tudo bem? Então, o chá já está começando a fazer um efeito, né? Ele já está dando uma sensação diferente. Então a gente vai começar a fazer os mantras, tá? Bom, então nós vamos fazer os mantras e nós vamos fazer as seguintes concentrações. Tá? No topo da cabeça e na região da testa, a gente visualiza uma faísca correndo aqui assim. Essa faísca vai despertar em nós a clarividência e a polividência. A gente vai trabalhar esses 2 chakras. Tá? Vocês vão ver que conforme a gente faz os mantras, a borracheira vai se instalando. Certo? Se por acaso a gente terminar os mantras e vocês não estiverem percebendo nada, pode tomar mais um pouquinho de chá. Tá? Aí vão entrar as músicas. Aí a gente vai ter mais ou menos 40 minutos de música e depois lá no meio vai ter mais um exercício. Sempre livre, tá? Os exercícios, as dinâmicas são sempre livres. Se vocês não estiverem sentindo de fazer, tá tudo bem. Só ficar com o olhinho fechado e ficar em paz. Tá certo? Podemos começar? Todo mundo tranquilo? A folhinha de vocês podem ler depois, tá? Se vocês quiserem fechar o olho e fazer de olho fechado e seguindo pela minha volta, tudo bem. Se vocês quiserem seguir pela folhinha, tá tudo bem também. Vamos lá? Bom, então, primeira concentração, topo da cabeça, a testa, é o mantra I. Nós vamos fazer 7 vezes. Vamos lá então, começando. Concentração no topo da cabeça e na região da testa, visualizando faíscas elétricas ativando esse chakra, esses 2 chakras.
Peça para a Mãe Divina o despertar da clarividência e da polividência. O próximo mantra é o mantra E. O ponto de concentração é na garganta. Vocês vão visualizar faíscas elétricas correndo entre a garganta e os ouvidos, para despertar a clara audiência. Vamos lá então, mantra E. Concentre-se na garganta, observe faíscas elétricas correndo entre a garganta e o ouvido e peça para a Mãe Divina o despertar da clara audiência. O próximo mantra é o mantra A. Nós vamos nos concentrar nos pulmões e na glândula timo. E vamos pedir para a Mãe Divina o despertar das memórias, as lembranças de vidas passadas. Vamos lá então, mantra A.
Concentre-se nos pulmões e na glândula timo. Visualize faíscas elétricas correndo por esses órgãos, por esses chakras. E peça para a Mãe Divina ao despertar das memórias de vidas passadas. Vamos ao próximo mantra, o mantra O. A região é do coração, concentração no coração. E nós vamos pedir o despertar da intuição. Vamos lá, começando o mantra O. Visualize faíscas elétricas correndo pelo coração, ativando o chakra cardíaco. E peça para a Mãe Divina o despertar da intuição. Muito importante despertar a intuição. Muito importante. O caminho da ascensão é totalmente intuitivo. Muitas vezes não tem lógica, mas a intuição está te guiando como uma bússola. Então faça esse pedido para ela. Despertar a intuição. O próximo mantra é o mantra U. Ele é feito como o vento passando entre as montanhas. O mantra U, no chakra telepático, 2 dedos acima do umbigo. Esse é o ponto de concentração. E nós vamos pedir para a Mãe Divina o despertar da telepatia. Muito importante que a telepatia é um dom para conversar com os mestres, obter informação da fraternidade branca. A telepatia, ela não é para ser usada para ver o pensamento do outro de forma indevida. Então, com essa recomendação, começamos o mantra U.
dedos acima do umbigo e veja faíscas elétricas correndo por esse chakra. Peça para a Mãe Divina o despertar da telepatia. O próximo mantra é o mantra M. Nós vamos nos concentrar 2 dedos abaixo do umbigo. Esse chakra é muito útil quando ele desperta, porque nós podemos ter experiências reais no plano astral, experiências conscientes no plano astral. É muito útil também numa sessão de ayahuasca, porque a ayahuasca é um astralizador. Então nós vamos pedir para ter uma boa astralização e para que nós possamos trazer essas recordações aqui para o mundo da matéria, para o nosso cérebro físico. Então, começando o mantra M. Se concentre, 2 dedos abaixo do umbigo e peça para a Mãe Divina o despertar do corpo astral. Peça também para que você consiga reter as informações de hoje, as experiências com a ayahuasca, para que você traga essas informações para o cérebro físico. O próximo mantra é o mantra S. O mantra S é o som do fogo. Então imagine o som do maçarico, mais ou menos esse som. Nós vamos imaginar um fogo na base da coluna. E esse fogo vai subir pela nossa coluna até a cabeça. Quando chegar na cabeça, a nossa cabeça vai brilhar como um sol. Para cada mantra S, assim que nós terminarmos cada mantra S, a gente coloca a língua no céu da boca e faz essa energia correr até o coração. Essa é uma técnica de transmutação. Então vamos lá, começando o mantra S.
Bem, coloque a língua no céu da boca e observe a energia correndo lá da base da coluna, subindo como um fogo até a cabeça, iluminando a cabeça, tocando o céu da boca com a língua, fazendo ela correr até o coração. O próximo mantra é o mantra I-A-O. O mantra I-A-O nós fazemos uma vogal de cada vez. Primeiro o I, depois o A, depois o O. O mantra I nós vamos nos concentrar nos órgãos sexuais. O mantra A na coluna e o mantra O no coração. Então é uma sequência. I, concentração na base, energia, órgãos sexuais. O mantra A nós fazemos essa energia subir pela coluna. E o mantra O a gente faz essa energia descer até o coração. Então vamos lá, começando o mantra I-A-O.
Se concentra agora na coluna. Observe que uma haste vai surgindo da base da coluna até o topo da cabeça. Visualize agora a sua cabeça como uma bola, como um sol iluminado. Visualize agora duas cobrinhas entrelaçando essa haste, subindo pela coluna, até chegar à cabeça. Visualize agora as asas do espírito saindo na altura dos ombros, na altura da paleta. Esse é o caduceu de Mercúrio. Este é o símbolo de Hermes. Muito bem, essa primeira parte está concluída. Quem ainda não está sentindo nada, pode beber mais meio copinho. Tá? Alguém gostaria de beber mais? Se precisar, pode vir aqui, tá? Agora eu vou colocar umas músicas, tá? Vocês procurem ficar o mais confortável possível. E daqui a uns 40 minutos tem um exercício, ok?
O exercício é um pedido. Nós fazemos um pedido para o nosso Pai interno. Então, aqueles que quiserem fazer o exercício, eu falei que não é obrigatório, tá? Mas aqueles que quiserem fazer o exercício, coloquem os calcanhares juntos, deixem as mãos tranquilas sobre a coxa, não cruze nem os braços nem as pernas. Isso vai favorecer o alinhamento da energia. Podemos começar. Vocês falam logo depois de mim, tá? Começando então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Meu Pai. Meu Pai. Meu Deus. Meu Deus. E meu Senhor. E meu Senhor. Peço. Peço. De todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. De todo o ser que sou. De todo o ser que sou. O despertar. O despertar. Da consciência. Da consciência. Vem. 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 Senhor de perfeição. Senhor de perfeição. Realize. Realize. Este milagre. Este milagre. Em mim. Em mim. Faço este pedido. Faço este pedido. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Pelo poder de Cristo. Pelo poder de Cristo. E pelo sangue de Cristo. E pelo sangue de Cristo. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Amém. 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 Sinta essas palavras agora. Entrando dentro de vocês. Camada por camada. Observe que ela penetra a primeira camada, que é a camada do corpo físico. A segunda camada, que é a camada do corpo vital. A terceira camada, que é a camada do corpo astral. A quarta camada, que é a camada do corpo mental. A quinta camada, que é a camada do corpo causal. Essas palavras chegam à nossa própria alma. E ela segue penetrando. Na próxima etapa, ela vai para o nosso interior profundo e íntimo. Aí é o espiritual, a dimensão espiritual. E mais lá dentro, no centro do nosso coração, no íntimo, o ser que eu sou. Sinta agora a presença do seu íntimo. Sinta todo o seu poder, a sua capacidade, a felicidade, a alegria, a inspiração do ser que você é. É isso, pessoal. Um exercício rapidinho, né? E agora segue a sessão. Aqueles que não estão numa frequência alta, pode beber mais um pouquinho de chá, tá? A gente ainda tem mais umas 2 horas de sessão, tá bom? Alguém quer beber mais? Se quiser, pode vir aqui à frente. Tá? Então, vamos seguir. Grato por vocês participarem do exercício e segue a sessão. Gente, gratidão, né, a Deus, a todos os seres de luz, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda. Gratidão ao Gilberto, ao Zé. Gratidão à Rainha Chacrona, ao Rei Mariri. Gratidão a cada um de vocês, guerreiros, guerreiros, guerreiros e guerreiras. Gratidão. Fiquei muito feliz, né, de poder
contribuir um pouco, né, com essa missão tão linda, né, de trazer a consciência, né, e graças a Deus não é fácil. Vem um monte de coisas assim para impedir, né? Mas é isso, gente. Gratidão, gratidão a todos. Se quiser falar, Júlia. Quer falar alguma coisa, Gi? Também quero agradecer a presença de cada um aqui, cada serzinho que esteve aqui. Agradecer a presença do Gilberto, do Zé e de todos os seres também que ministraram as nossas vidas, né? Eu estou ainda também um pouquinho na força. No finalzinho agora eu coloquei uma água no fundinho do copo, virei, aí voltou um pouquinho borracheira. Mas foi uma experiência linda, né? E gratidão pelo treinamento de hoje. E vamos seguir firme, né, esse caminho do autoconhecimento e do trabalhar em si. Ele é um caminho de coragem, né, de persistência, mas de certeza que a gente está fazendo aquilo que deve ser feito. Gratidão também a Eliane, Ricardo. E esse trabalho que é uma rede, né? Começa ali e vai se expandindo, né? Que esse trabalho também possa expandir através da vida de vocês também, para a humanidade. Gratidão. Gilberto? Gratidão, Fábio e Gi, por terem aberto esse espaço acolhedor e seguro para que todos possam desenvolver esse trabalho sobre si. E graças a vocês estarem aqui, os mestres, isso é possível. Gratidão. Quero dizer que aqui nesta noite houve um grande movimento muito essencial, porque no finalzinho eu perguntava, né? Por que não foi como eu esperava? E aí a resposta era como precisava. Foi como precisava, e eu sei que cada um de nós precisava desse movimento. Uma grande instalação se fez nesta noite, cada um sabe dentro de si do que se trata, e isso foi maravilhoso, né? Essa união, esse acontecimento aqui, a presença de cada um de vocês, os mestres que aqui se fazem, foi essencial para que isso se fizesse aqui nesta noite, aqui agora. Algo grandioso se fez. E que bom que isso pôde se fazer, né? Se instalou aqui e aí a gente estende agora, né, a partir de nós. Isso foi maravilhoso. Muita gratidão. Eu estou, assim, extasiada com a grandiosidade do que foi essa noite. De fato, foi muito grande mesmo. Foi muito lindo. Foi muito maravilhoso, foi muito essencial. Muito essencial. Pessoal, então, já estamos de noite, então boa noite, né? Boa noite. E aí, gostaram da experiência? Tá? Uma experiência diferente, né? Transcendental, né? Vai além dos padrões aqui que a gente está acostumado, os padrões humanos. Né? Então, a gente entra em vários níveis e subníveis e dimensões diferentes, né? A Ayahuasca tem essa capacidade. E o que vocês experimentaram, então, já é um embrião do despertar da consciência. Então, o despertar da consciência começa assim, né? Começa fazendo essas movimentações. E cada um aqui tem uma capacidade, né? Cada um tem uma dinâmica, pôde entrar em determinadas dimensões e pôde verificar o que estava acontecendo lá, né? Claro, né? Em algum momento precisou de uma ajudinha, mas está tudo bem, isso aí faz parte do processo,
né? E nós estamos aqui para isso, não é mesmo? A gente vem para mostrar como é que é o caminho, a gente mostra o caminho de descer, mostra o caminho de subir e está tudo bem. Né? Então eu quero agradecer assim, de coração mesmo, né? A presença de todos vocês, né? Assim, em especial o Zé e o Fábio, que abriram a casa deles, abriram esse espaço, que é muito bonito, né? Parabéns pelo espaço, lindo, energia boa, assim, tranquilinho, né? Agradecer a presença do Zé. É sempre bom ter um irmão ao nosso lado, né? Para a gente trabalhar junto, né? Então, são raros esses momentos, né, Zé? Cada um está cuidando do seu departamento, né? Mas, assim, hoje aconteceu e eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo de estar com o Zé aqui ao meu lado. É espetacular, né? É muito bom mesmo a gente ter essa dinâmica, essa movimentação. Né? E agradecer também a outros mestres que passaram por aqui, né? E passaram vários, né? Vários, assim, né? Treinamentos intensos, né? Muito interessantes, muito bonitos, né? Um deles, assim, só para citar um, né? O Anjo Metatron passou por aqui. O Anjo Metatron é um serafim, né? Para aqueles que não conhecem, serafim é a última hierarquia, né? Será o fim, né? Então ele é considerado o escriba de Deus, né? E ele tem nos auxiliado, em Curitiba, inclusive, a gente teve contato com ele, né? Ele ou ela, porque não tem essa distinção de gênero, né? E daí nós tivemos a oportunidade de ir lá em Curitiba, nessa interação com o anjo, né? A gente pode chamar de anjo, apesar de ter serafim. O Anjo Metatron, de abrir uma porta importante, que é uma porta da antiga Lemúria. E uma outra porta da antiga Atlântida. São mundos submersos, afundaram. Então, assim, para aqueles que estão entrando agora nesse conhecimento, essa civilização nossa aqui, civilização ariana, né? Essa civilização que tem 10 mil, 12 mil anos aí no máximo, né? O Homo sapiens tem mais, mas vamos pensar só na civilização, né? Não é a única, né? Existiram outras civilizações. Então, uma outra civilização anterior à nossa foi a Atlântida, muito mais desenvolvida que a nossa, assim, bem mais, tá? E essa civilização acabou, num determinado momento ela desapareceu. E anteriormente a essa civilização, da Atlântida, teve uma outra, chamada Lemúria, que também um belo dia teve o seu auge e depois afundou. Né? É cíclico, então os processos das civilizações é ciclo. Tem o seu auge, tem o seu fundamento e vai embora. São 7, né? O planeta dá 7 dessas experiências. Então nós estamos na 5ª, a 6ª já está se formando, que vai se chamar raça Kuradi. Ela já nasceu nos mundos superiores, ela já está nascendo aqui na Terra também, porque é de cima para baixo. E depois nós temos a 7ª, grande raça, que não tem nome ainda, né? Ela ainda está em gestação nos mundos superiores. Aí depois o planeta conclui a experiência, né, de 7 raças. É assim que funciona em todos os planetas, né? E isso que eu estou falando para vocês é cósmico. Por isso que o meu livro aqui, ó, né, aqueles que tiverem interesse em ler o livro, chama Uma Mensagem Cósmica. Porque a mensagem que eu trago não é minha, de uma pessoa, mas sim do cosmos. Inclusive, Cosmos é o nome de um mestre, tá? E ele é muito legal, gente boa demais. Ele me ensinou aqui tem um capítulo chamado Cosmos, né? Que ele que me inspirou a escrever esse capítulo. Então ele fala das dimensões, né? As 9 dimensões que tem para cima, as 9 dimensões que tem para baixo. E daí ele me levou para conhecer todas elas, por isso eu tive condição de escrever o capítulo. Então, essa felicidade, né, de poder interagir com o mestre e aprender com ele. Aqui também, né, vocês tiveram a oportunidade de interagir com mestres, alguns aí dentro de você, alguns de vocês conseguiram reconhecer, outros não, mas está tudo bem, isso faz parte do processo. E eles foram ensinando vocês, foram conduzindo, né, para determinados lugares, para determinadas dimensões. Né? Por exemplo, uma das dimensões, né, que alguns visitaram, eu sei porque eu pude estar próximo da pessoa, né? É o velho continente da Lemúria. E lá o guardião chama Mu, M-U, né? Mu.
Ele que abriu as portas para nós e a gente pôde fazer esses resgates, né? Então se diz que o mestre Hermes, ele tem um caduceu de Mercúrio, né? Que é uma haste, uma bolinha assim na parte de cima, duas cobrinhas que se entrelaçam assim e as asas, né? Esse símbolo foi o que eu falei com vocês, né? Que nós produzimos dentro de nós juntos no momento dos mantras, se vocês se lembrarem, né? Então eu fui conduzindo vocês para que vocês formassem isso na coluna de vocês. Com isso, vocês ficaram em contato com o mestre Hermes, né? Então o mestre Hermes é aquele que traz esse poder do caduceu de Mercúrio. E o que é o caduceu de Mercúrio? Nada mais é do que um símbolo de transmutação alquímica sexual. Aqueles que quiserem conhecer mais sobre esse assunto, está tudo no livro, tá? E também pode me procurar, se vocês entenderem que querem se aprofundar nesse assunto. Mas basicamente a gente não perder as nossas energias, porque quando a gente perde as nossas energias, nós caímos numa questão chamada fornicação. Então o que é fornicação de maneira geral? Perder energia, tá? Pode ter fornicação mental, pode ter fornicação emocional, pode ter fornicação sexual. Todas essas são fornicações, ou seja, são formas de perder energia. E quando se perde energia, então daí não se produz a ascensão. Porque para se produzir a ascensão, precisa de energia. Pensa na energia como se fosse o combustível do foguete. Você tem um foguete, ele está perfeito, só que não tem combustível. É a mesma coisa que a gente ter um corpo e não ter energia para fazer a ascensão, tá? Então, essa energia, ela é básica, ela é primária, ela está dentro de nós, tá? E a fonte, né, dessa energia são as nossos órgãos sexuais, tá? E como é que se transmuta essa energia? Só é possível transmutar essa energia com um homem e uma mulher em conexão sexual. Bom, maiores detalhes, né, sobre isso estão no livro, e se vocês quiserem saber mais, né, pode me procurar também, vou ficar à disposição de vocês sempre que vocês sentirem necessidade, tá, para qualquer desses assuntos. Mas vamos voltar ao nosso tema original, né, que é o despertar da consciência, né? Então, por que eu preciso despertar a consciência? Eu já sei quem eu sou, né? Eu sou o Gilberto, Deus é padre, não é assim? Eu já não estou desperto, não é? Estou acordado? Bom, então quando eu falo eu sou o Gilberto e Deus é padre, eu estou falando de uma personalidade. A personalidade não sabe nada de nada. A personalidade é um fruto do tempo. Ela nasce junto com a criança, vai se formando, e quando aquele velho morre, a personalidade morre junto, tá? Então a personalidade é só uma roupa assim que a gente veste para essa existência aqui e acabou. Então quem é que sabe? Quem que tem a consciência das coisas? O ser que eu sou. Esse tem consciência de todas as coisas. E quem que é esse ser que eu sou? É a eternidade em mim. Essa eternidade que eu sou precisa despertar aqui, nesse corpo físico. Aí, esse procedimento nós chamamos de despertar a consciência. Bom, então como que eu começo? Qual o primeiro passo para despertar a consciência? Auto-observação, sempre. Se eu estou em auto-observação, eu constantemente estou me autodescobrindo. As coisas estão se revelando para mim. Então, no momento que eu faço uma auto-observação da minha atitude, seja ela qual for, eu me autodescubro. Quando eu me autodescubro, eu desperto a consciência um pouquinho. E depois mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. Até uma hora que eu estou desperto. Daí eu viro o eu sou o que eu sou. Então, essa dinâmica, ela precisa ser o tempo todo praticada. E não dá para terceirizar. Esse tipo de coisa você não consegue terceirizar. O outro faz para mim? Não dá. Tá? É você fazendo. Então você vai estar acordado, desperto, consciente, de manhã, de tarde e de noite. A cada minuto do seu dia. Você vai estar acordado. Fazendo isso, vai ter uma consequência muito interessante.
Quando você dormir, seu corpo repousa, mas a sua consciência está desperta. Então você pode utilizar o corpo astral para ir aonde você quiser. Né? Não só o corpo astral. Porque se a gente deixar o corpo astral em repouso, dá para sair dele também e utilizar um outro corpo chamado corpo mental. E esse corpo mental, ele também não é o final da história. A gente pode sair dele também e utilizar um outro corpo chamado corpo causal. Então nós somos multidimensionais. Dá para sair do corpo causal também e ir para o corpo espiritual. Dá para sair do corpo espiritual e ir para o corpo do íntimo. Então nós temos 7 estruturas. Só que isso, por enquanto, é só alguém que está contando para vocês a história. Vocês precisam ver isso, viver isso, experimentar isso. Saber cada corpo, como que ele funciona, em que dimensão que ele está, em que frequência que ele está, como que eu posso utilizá-lo. Recentemente mesmo, né, eu recebi a visita do mestre Anubis. E o que me deu assim, muita alegria de encontrar esse mestre, né, nas dimensões superiores. Aí eu falei assim, mestre, né, sempre que o mestre procura a gente, o mestre está com algum objetivo. Né? O que nós vamos fazer? Né? Aí ele falou assim, nós vamos libertar 100 milhões de mentes. 100 milhões de mentes. Por quê? Porque no mundo físico, olha lá, tal como é abaixo é acima, né? Existem, se o sujeito não faz as coisas direito, vira um bandido, o que a polícia faz? Prende ele numa cadeia, não é assim? E no mundo astral tem cadeia? Tem também. No mesmo jeitinho. E no mundo mental tem cadeia também? Tem também. Me fala qual que é a cadeia, né? Gaiola, né? Que prende uma pessoa no mundo mental, vocês sabem? Consciência. Sistema de crença. Todos os sistemas de crença do mundo que você pode imaginar são gaiolas, são prisões para as mentes. E o mestre Anubis me levou, né, nós fomos juntos, né, para fazer um trabalho. E a gente precisava eliminar um determinado elemento, né, chamado elemento denso. Assim, a gente poderia usar um nome místico, né, mago negro, enfim. Mas é um elemento denso, né, que estava aprisionando essas mentes. Esse elemento denso era tipo carcereiro, assim, né? Bom, feito esse trabalho, essas mentes começam a acordar, começam a pensar diferente. E daí vai encontrar a Eliane, vai encontrar o Zé, vai encontrar o Gilberto, vai encontrar a gente, entendeu? Porque elas estão pensando diferente. Mas aonde que os mestres foram para fazer esse procedimento? Na dimensão mental. Entendeu como que os mestres trabalham? Isso aqui é só o resultado. A gente já trabalhou no mundo astral, a gente já trabalhou no mundo mental, a gente já trabalhou no mundo causal. Isso aqui é o resultado. Entendeu? O mundo físico é resultado. Né? O mundo físico pertence à dimensão de Malkuth, quando a gente for analisar, né, na Cabala. E o que é Malkuth? Então, se a gente olhar Malkuth numa estrutura, é o pé. É o que está lá embaixo, assim, né? Então, se vocês se recordarem da Cabala, alguns conhecem, outros não conhecem, né? Vocês precisam descobrir, né, esses nomes da Cabala, que são diferentões, assim, dentro de você. Então, Malkuth, lá embaixo. Aí sobe um pouquinho, órgãos sexuais, Yesod. Aí, perna direita, coxa aqui, né? Netsai, Rod. Tá tudo aqui, ó. Subiu, coração, Tiferet. Braço direito, Shezed, Geburá. Aqui em cima, né, ó. Shokimah, Binah, Keter. Keter, Shokimah, Binah. Pai, filho. O filho está à direita do pai. Entendeu? É o lado direito do cérebro. Por isso que ele está à direita. É claro que na hora de traduzir isso para a religião, o pessoal inventa um monte de coisa. Não é? O detalhe é que a religião é um sistema de crença. E as mentes estão presas
no sistema de crença. E cabe a nós, que estamos despertando a consciência, fazer o quê? Eliminar todos os sistemas de crença. Tudo. Vai acabar com tudo isso aí. Inclusive, recentemente, passeando pelo mundo mental, né, achei muito interessante que as mentes mais jovens estão rejeitando o sistema de crença. Não é legal? Eu fiquei muito feliz. Né? As mentes mais jovens não aceitam esse sistema de crença. Porque esse sistema de crença é implantado. Sabe implante? Né? Tipo, dente que foi implantado, né? Ou o pessoal quebrou o braço, colocou um pino lá. Né? É um implante, né? É mais ou menos isso que aconteceu aqui no planeta. Os sistemas de crença são draconianos. Já escutaram esse nome? São seres de quinta dimensão. Né? Por nosso padrão, meio feiosos. Assim, né? Eles que trazem esse sistema de crença aqui. Então, nós vivemos como escravos dentro de um sistema de crença. Enquanto nós não despertarmos a consciência, a gente não sai do sistema de crença. E se nós não olharmos para a nossa energia, a gente não sai de jeito nenhum. Porque para despertar a consciência precisa de energia. É básico. É igual qualquer equipamento. Essa luz só pode funcionar, esse celular, se tiver uma energia ali. Senão não funciona. Tá? Então é bem básico. Então, esse mundo aqui, né, o mundo, o planeta Terra, ele é sim uma escola. É uma escola. Porém, se nós não percebermos que ele é uma escola, a gente passa batido por ele. Batido. Uma existência, uma vida no caso, 2, 3, 10, 50 e aí acabou-se a nossa oportunidade e não despertamos a consciência. Você já deve ter ouvido falar, né, na roda do Sansara, né, que é a carta 10 do tarô. Né? Ela gira. Então, nós precisamos aprender, né, inclusive a gente lá no IACER, nós estamos fazendo essa revisão, né, das cartas do tarô. Pelo menos as 22 principais. Né? Nós precisamos aprender a sair da roda. Porque a roda vai girar. Porque ela é mecânica. Tá? É uma coisa mecânica. Então a roda vai girar e a gente vai junto. A não ser que a gente desperte a consciência. Despertando a consciência, aí nós saímos da roda. Certo? Esse que é a mensagem que eu trago aqui, né, na mensagem cósmica, e a mensagem, onde eu for, eu vou levar essa mensagem. E existe uma janela de oportunidade. Tá? Essa janela de oportunidade, ela acontece no momento da confluência de duas eras. Então, a era de peixes está saindo de cena e a era de aquário está começando. Então, desde 1962 já tem a vibração de aquário. E a era de peixes, então a era de peixes está descendo, está acabando a sua vibração, e a era de aquário está subindo. Tem a confluência das duas eras. Nessa confluência, que dá mais ou menos um tempo assim, de uns 100 anos, né, entre a 62 e 2062, é o ápice dessa janela de oportunidade. É por isso, particularmente, que eu estou aqui, fazendo o meu papel. Né? Por quê? Porque nós temos uma janela de oportunidade. E se nós aproveitarmos essa janela de oportunidade, a ascensão é rápida. O que eu estou dizendo como rápida? 10 anos, 15 anos, 20 anos, é rápido. Imagina a existência de vocês. Quantas vidas? Quantos milênios? Ou tem pessoas que abriram arquivos hoje de 18 milhões de anos. Pensa! Né? Arquivos muito, muito antigos. Né? Eles são pesados, eles derrubam a gente mesmo. Viu? É assim, eles são pesados. Né? Então derruba mesmo. Por isso eu preciso de energia. Né? Então cabe a vocês, né, entender melhor essa questão da energia, aí você vai ter força. Né? Porque assim, só é possível de nós realizarmos a ascensão quando a gente sobe na pedra cúbica. E o que é a pedra cúbica? É Iesod. Lembra que eu estava falando dos reinos da Cabala? Malkuth está lá embaixo e Iesod está aqui, ó, na região dos quadris. Iesod, pedra cúbica. Quer dizer, se eu não trabalhar com a minha energia
vital, eu não consigo mobilizar os meus processos de ascensão. E esse processo de ascensão, quando eu falo 10, 15, 20 anos, eu estou falando que é rápido. Né? Um processo para você realizar ele é uma vida toda. Então, esse processo ele é possível de ser realizado, porém é muito exigente. A mestria é algo raro, né? A mestria é algo muito raro. Mas cabe a cada um decidir se quer ou não quer. Se você quiser, aí você vai precisar querer muito, né? Mas assim, com todas as suas forças, e se dedicar a isso uma vida inteira. Aí você vai perceber que nesse processo do seu próprio despertar, você vai sentir tanto amor pelos seus semelhantes que você começa a ajudar os outros também. Então não existe um processo de ascensão egoísta, né, individualista. O processo de ascensão é fraternal. Por isso que se chama fraternidade branca. Então o mestre da fraternidade branca vem para o mundo para trazer essa mensagem. Que o caminho é fraternal. O que eu recebo, eu dou. Então vou recebendo e vou doando, vou recebendo e vou doando. Que esse é o nosso papel. Né? Inclusive o livro aqui é vendido a preço de custo. É só o custo da impressão mesmo. Tá? Do jeito que chega a nota fiscal lá para mim, eu repasso. Né? Porque não existe um interesse econômico nisso. Aqui, por exemplo, não existe nenhum interesse econômico. Né? A Gisele e o Fábio me convidaram e eu vim, então sou um convidado. Né? A gente só cobra os custos da sessão, então ótimo. Entendeu? Pronto, é isso. Né? Então esse é um movimento fraternal. Né? E que vocês vão perceber que o coração de vocês vai sendo motivado também a fazer esse trabalho fraternal. Os mestres da fraternidade branca, eles têm hierarquias. Mestre de primeira montanha, mestre de segunda montanha, mestre de terceira montanha. Tá? Então, o mestre de primeira montanha, ele aprende com um de segunda. Um de segunda aprende com um de terceira. Né? Quando chega tudo na terceira, aí não tem mais o ego. Então, daí, acabou esse problema de hierarquia. Então, é muito interessante esse processo da fraternidade branca, porque quando nós estamos nessa dimensão, que é a dimensão da unidade, não tem essa briguinha de ego. O que é meu, o que é seu. Né? O que é real é a fonte, e todos nós somos filhos da fonte. Né? Então, quando eu coloco o meu nome aqui na capa, é porque é necessário, porque quem que é o autor desse livro? Mas o livro veio da fonte, entendeu? Então, se ele veio da fonte, ele segue. Se ele veio pela graça, ele segue pela graça. Então, esse é um movimento diferente que nós estamos fazendo. Esse movimento faz parte do despertar da consciência. Esse movimento vai totalmente contra os sistemas de crença. Porque os sistemas de crença vão incentivar as pessoas a ter poder, né? A ter dinheiro, a ter status, a inflar o ego. Né? E a nossa percepção disso tudo é o contrário. Cabe a nós eliminar o ego. Né? Cabe a nós fazer um processo de limpeza interna. Cabe a nós trabalhar pela fraternidade e não pela individualidade. Né? Não é o que eu penso, o que eu acho que é certo. Não. É o coletivo. O que é bom para o coletivo? Então, essa nova raça, chamada Koradi, ela vai ter essa capacidade de olhar mais para o coletivo do que para o indivíduo. Então, é uma raça nova que está surgindo, de indivíduos que não vão estar tanto na frequência do egoísmo. Então, o planeta Terra, ele começou com civilizações muito avançadas, né? A primeira protoplasmática, a segunda hiperbórea, e isso foi descendo, assim, as dimensões. Na Lemúria, né, ela desceu mais um pouquinho. Só que ainda não era aqui na terceira dimensão, era a quarta dimensão. Quando é que veio para a terceira dimensão? Quando aqueles homens e mulheres que foram chamados na Bíblia de Adão e Eva, quando eles começaram a se comportar como animal. Aí quando eles começaram a se comportar como animal, aí desceu para essa dimensão que nós estamos.
Depois disso, essa civilização desapareceu, veio a Atlântida. A Atlântida também teve um momento de auge, depois desceu de novo. E a nossa civilização já ficou por aqui mesmo, na terceira dimensão. Por quê? Apesar da gente se achar muito importante, né? O ser humano tem essa coisa de se achar assim, o dono do mundo, que vai construir nave espacial e vai para outros planetas, né? Não é assim? A gente se acha, não é mesmo? Mas, na verdade, nós somos frutos de uma... Quando eu falo nós, estou falando do nosso corpo, tá? Nós somos frutos de uma experiência genética. Então, quando a gente vê essa realidade, quando a gente vai lá nos mundos acásticos, né, nas dimensões acásticas, e vê aquela realidade, fala, nossa, não é bem o que eu achava, né? Entendeu? Então, nós, esse corpo aqui, é uma experiência genética dos Atlantes. Quando a Atlântida afundou, a experiência ficou solta no mundo. E a gente foi se desenvolvendo como meio que homem, meio que primata, né? E foi se desenvolvendo, até a gente conseguir chegar nesse status que nós temos hoje, formação do cérebro e tudo mais, nessa constituição. Bom, o corpo está aqui. E agora, o que fazer com ele? A gente precisa eliminar todos esses traços animais que estão dentro de nós. Porque a gente veio do animal. Então, esses traços animais é o que constitui o ego. Então, isso que nós chamamos de ego, elemento denso, no Egito era demônios vermelhos de Sete, na Grécia era daimons, entendeu? Há muitos nomes para a mesma coisa, né? É a nossa parte animal que insiste em ficar animal. E nós precisamos sair dessa condição. E como é que a gente sai dessa condição? Renunciando. Então, encontrei uma raiva, por exemplo, que é uma condição animal. Renuncio, não quero mais. Tem uma técnica para isso. Né? Encontrei uma inveja, uma cobiça, ou seja lá o que for. Né? Tem uma técnica para fazer essa renúncia. E com isso vocês vão despertando a consciência. Por que a gente desperta a consciência quando a gente faz uma renúncia? Porque dentro da densidade tem a consciência, tem a essência. Então, quando eu resgato essa essência, eu quebro aquela casca densa e extraio lá de dentro, eu faço a minha colheita. Que é a carta 13 do tarô. A carta do 13 do tarô é um homem que está com uma foice grandona, né, uma gandanha. Ele está colhendo assim o trigo. Né? E ele faz isso, né, conforme ele passa a gandanha assim, ele passa lá embaixo. Né? E na carta do tarô ela é dividida em 3 partes: parte superior, parte do meio e parte inferior. A parte inferior são as águas da vida. Então, quando ele passa, né, a foice, a gandanha, para colher ali, ele está passando aonde? Nas águas da vida. E o que são as águas da vida? As águas sexuais, águas da vida, águas sexuais. Tá? Então é assim que a gente colhe. A gente colhe com as nossas águas sexuais. Transmutando elas, nós nos tornamos aquele homem que está passando a foice lá na carta 13. Quando vocês olharem a carta 13, dá uma pesquisadinha depois na internet e vê lá, bem direitinho ele passando ali, colhendo. No momento que ele colhe, né, na representação é trigo, né? No momento que ele colhe, surgem umas flores assim. O que são as flores? As virtudes. Então nós temos as virtudes dentro de nós no momento que a gente colhe essa semente que vem do trigo. A semente é a nossa própria semente sexual mesmo. Tá? E aonde que ela está? Aonde eu coloquei ela. Então, se ela estiver dentro do elemento denso, é lá que eu preciso procurar. Aí eu quebro esse elemento denso e extraio ela lá de dentro e trago ela para mim, de volta. Isso que nós chamamos de resgate. Isso pode estar no mundo vegetal, no mundo animal ou no mundo mineral. Né? Aquele que nós fomos buscar estava no mundo mineral. Por isso que você teve a sensação, né, de seu corpo pesado, pressão baixando, é que estava sem energia para poder buscar. Na hora que eu fui até aí, a gente buscou junto, então tudo em paz, né? Então é assim que funciona. Então o mestre vem no mundo para quê? Para servir. É isso, para isso que o mestre serve, para servir, né? Então a gente veio aqui e serve vocês, na medida do possível, daquilo que é permitido, né? Então estamos aqui para servir.
Bom, pessoal, uma ideia para vocês, né, do que é o despertar da consciência. Agradeço assim, de coração a presença de todos vocês, dos guardiões e das guardiãs que fizeram todo o trabalho. Eu vou concluir aqui a minha fala, eu vou passar a bola para o Zé também, quer falar um pouquinho. E fico à disposição de vocês. Qualquer um de vocês que quiser me procurar, tem meu site, gilbertofranzoni.net. Vocês acham fácil, Instagram também acha fácil, né? Se precisar do meu contato aqui no finalzinho da nossa reunião, eu passo, tá? Agradecido pela presença de vocês. Valeu. Então, eu estou olhando para cada um de vocês. Letícia, fala o nome quem eu sei, né? Tiago, Patrícia, Silvio, Daniel, Maristelma, Gisele, Fábio, Ricardo, Eliane. E os demais, me perdoam. A Maria está ali, que eu conheço também. Eu. E os outros eu vou conhecer ainda, né? Já vou saber o nome de todos. Então, essa experiência que vocês tiveram, quem foi a primeira vez, marca o dia 26 de julho de 2025. Porque tem o dia que você nasceu e o dia que você bebeu a ayahuasca, que é o segundo nascimento. Eu lembro muito bem, né, a primeira vez que eu bebi, foi em janeiro do ano 2000, que o meu padrinho era o Mestre Pila, ele que me convidou. Olha o privilégio, né? Ele que me convidou para beber e fui lá na casa dele beber, né? E eu nunca mais esqueci aquele dia, né? O tamanho da importância que foi, né, a minha experiência que eu tive. Então vocês tiveram hoje também esse privilégio. Quem foi a primeira vez, quem não foi também teve, né? E todos nós aqui passamos por um processo de cura muito profunda, né? Porque essa medicina sagrada que está aqui, a ayahuasca, que é a junção do mariri, que é uma força masculina, e da chacrona, que é a força feminina, ajunta os dois e nós temos essa medicina sagrada. E ela traz cura, cura física, cura mental, cura emocional e cura espiritual. Então todos nós tivemos, né, as nossas curas. Então nós temos que agradecer muito a Deus, Criador de todas as coisas, porque Ele deixou tudo na natureza para nós. Nós temos alimento, nós temos a cura, nós temos a água, o ar para respirar, e temos as plantas de cura, as plantas de poder. E esse processo que todos nós passamos hoje é um processo muito profundo, muito profundo. Então, não temos a total dimensão pelo qual nós passamos. E esse é um ritual especial, né? Como o mestre Gilberto já falou, nós tivemos aqui a presença de vários mestres, do mestre Hermes Trismegisto, do mestre Anubis, do mestre Jesus Cristo, da mestra Maria, mãe de Jesus. Tivemos aqui até a presença do guardião da cidade, porque ele queria saber que movimento que é esse que está acontecendo aqui no meu território, na minha casa. Então ele veio aqui para ver. Quem não sabe ainda, Rolândia tem um guardião. Todas as cidades têm. E aqui ele esteve também, mas viu que está tudo bem, né? Que estava um ambiente bem protegido, né? Pelos mestres. E esse processo da cura pelo qual nós passamos, ela vai lá no fundo. E tudo isso que o mestre falou, né? Do despertar da consciência, vai agora, hoje aqui, né? Está todo mundo ainda no efeito, não está tendo a dimensão, mas no dia a dia você vai perceber o que aconteceu com você. A tua mente, ela expandiu. Ela expandiu e agora você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. Então você vai começar a olhar assim e falar, nossa, tem uma planta ali, tem um buraco ali.
né? Você vai começar a perceber dentro de você, do teu corpo, assim, você fala, nossa, eu tenho uma mancha aqui, eu tenho, nossa, eu penso, eu sinto. Você vai começar assim a se estranhar, né? Tamanha é a expansão da consciência que houve dentro do que foi proposto hoje pelo mestre, né? Do despertar. Então esse despertar ele vai levar você a querer descobrir quem você é. Eu falei os nomes aqui, né? De quem eu conheço, os nomes físicos dessa existência. Mas qual é o seu nome verdadeiro, né? Está lá naquela pedra branca, né? Conforme foi dito pelo apóstolo João, no Apocalipse. Teu nome está escrito numa pedra branca lá. Então qual é o meu nome? Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu vim? De onde eu vim? E para que eu vim a esse mundo de 3 dimensões, na superfície do planeta Terra? Por quê? O que eu vim fazer aqui? E depois que terminar, né, meu ciclo de nascimentos, porque você acreditando ou não, você vai morrer e vai nascer. E vai morrer e vai nascer. Quando terminar esse ciclo aqui nessa dimensão, e daí, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Então essas questões você só vai responder com o despertar da consciência. Não tem outro jeito. Pode pegar pilhas e pilhas de livros, assistir filme, palestra, fazer curso, que você não vai responder essas questões. Então hoje foi o primeiro passo. Então cada um de nós deu um passo importante nessa questão existencial. Então amanhã, domingo, você vai ficar assim, à noite, né? Durante a noite você já vai também ter mais algumas experiências, né? Continuidade do que está tendo agora. E amanhã, quando amanhecer, que vier o sol, você vai perceber aquela luz intensa. Que maravilha é o sol. Como eu gosto de ver o nascer do sol. Eu vejo também o pôr do sol, mas me dá uma tristeza, porque a luz foi embora. Mas de manhã, quando a luz vem, que alegria que ela nos dá, a luz. Por isso que em cada dimensão que nós vamos subindo, dos céus, primeiro céu é a intensidade da luz. Segundo céu, uma intensidade maior. Terceiro, mais ainda, mais luz. E nós, os espíritos, eles se alimentam de luz. E quando você vai descendo aos infernos, a luz ela vai sumindo. Lá no primeiro inferno é um breu, assim. Igual quando o sol desce, né, no horizonte, no pôr do sol, no pôr do sol, daí fica aquele breu, assim. Assim é o primeiro inferno. Quando você vai para o segundo inferno, já começou a escurecer. No terceiro já está escuro. Nos outros, então, nem se fala. A luz deixa de existir. Por isso que há o sofrimento, pela falta da luz. Então, amanhã, quando o sol nascer, então vamos agradecer pela luz do sol, que é o regente aqui desse sistema. Porque essa luz, ela está dentro de nós, dentro aqui da ayahuasca. Pode olhar aqui dentro com os olhos espirituais, com a clarividência, você vai ver luz, uma luz intensa. E essa luz agora está dentro de nós. Simples assim. Eu já falei demais, né, mestre? Se deixar aqui, nós vamos ficar aqui a noite inteira falando. Mas essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Da luz que está dentro, do processo de cura, do despertar, né, que agora vocês vão começar a perceber as coisas. E não pode parar. Hoje abriu uma página do livro da vida, mas vai ter outras oportunidades, né? E aí aproveite essas oportunidades para evolução espiritual. Gratidão pela oportunidade.